Agora que você já sabe o que são os cineclubes, conhece um pouco da sua história e já viu como é legal falar de filmes, pode estar se perguntando: mas como eu faço um cineclube? Existem várias formas de responder a isso, mas fica mais fácil se você decidir primeiro o objetivo do seu cineclube. Não, minha missão é o curta-metragem, minha missão é o curta experimental, minha missão... As pessoas se colocavam isso, né? Eu quero fazer uma grande revisão da história do cinema brasileiro. Não, aqui a gente quer um cineclube ligado a explorar as questões e limites da linguagem cinematográfica. A gente só quer celebrar. Sabendo que existem essas várias missões dos cineclubes, você e seus amigos podem começar escolhendo uma, ou até criando uma nova. Caso prefiram algo mais tradicional, para começar a se aventurar na história do cinema, podem seguir uma ordem cronológica dos filmes e movimentos cinematográficos mais importantes. Nesse caso, é uma boa ideia usar um livro de história do cinema como guia. Outra possibilidade é pensar no tipo de narrativa. Queremos olhar especificamente para os filmes de ficção? Ou para o documentário? Ou o curta-metragem, a videoarte, o filme-ensaio ou a animação? Você pode escolher um desses formatos ou ainda fazer uma semana da ficção, uma semana do documentário e assim por diante. Essa alternância de sessões é ótima para pensar de forma comparativa aquilo que chamamos de linguagem cinematográfica. Outra alternativa interessante é considerar os gêneros cinematográficos: drama, comédia, romance, suspense, ação, etc. Mesmo que os gêneros não sejam de forma alguma categorias rígidas, afinal muitas vezes os filmes têm mais de um gênero, eles são um bom ponto de partida para selecionar os filmes e discutir as características que os diferenciam ou os aproximam. Fazer recortes temáticos também é uma boa ideia, especialmente para pensar a relação entre o cinema e outras áreas do conhecimento, como a filosofia, a história, a ciência, ou entre o cinema e outras artes, como a pintura, o teatro ou a literatura. Então, uma das coisas que a gente defende é justamente o visionamento, né? Assistir filmes como uma prática pedagógica. Muitas disciplinas, né, indicam uma produção de vídeo como trabalho final, enfim. E a gente, como dar esse apoio na produção, a gente viu que era muito importante também ter uma ampliação desses repertórios para os jovens que frequentavam o laboratório. Então, a gente se propôs a criar um cineclube, né? A gente chama Cineclube do 10º. Para enriquecer ainda mais esse tipo de debate, você pode selecionar um texto de apoio para cada sessão. Então, cada um pode trazer suas impressões e também opiniões sobre o assunto, de uma maneira mais fundamentada. Graças à internet, hoje é muito mais fácil encontrar e compartilhar esses textos. A gente fazia questão que toda sessão tivesse um convidado, para além do nosso próprio grupo. Cada um de nós ficava responsável por uma sessão. As sessões eram mensais na Cinemateca do MAN, quinta-feira, 6h30. Era sempre um curta precedendo o longa. O curta e o longa por algum motivo em diálogo, seja por tema, linguagem, mesmo diretor, mesmo movimento artístico, enfim. E a gente fazia um folderzinho da sessão, onde o coordenador da sessão, por assim dizer, o coordenador interno, o responsável do grupo mais à frente daquela sessão, redigia um texto e para apresentar e para as pessoas levarem também. Já tinha também a programação do próximo mês. Além dos seus colegas, você também pode convidar professores, diretores, profissionais do cinema, pesquisadores ou quem mais possa contribuir, seja participando da conversa ou a conduzindo. Então, qualquer movimento desse em que um jovem que goste de cinema, que ele queira compartilhar o filme para outros públicos e conversar, essa conversa tem que ser diálogo. Praticar essa pedagogia da escuta dentro de um debate cineclubista é importante. Mas muitas pessoas eram professores, sobretudo da rede pública, e iam buscar sugestão de filme, buscar os filmes propriamente ditos. A gente tinha muita doação de realizador,
Um cineclubista visitava o cineclube do outro também, porque já tinha feito aquela sessão, então podia dar aquela força para construir a sessão, para realizar o debate. Depois que decidirem que filmes ver, que temas discutir e quem vai estar lá, é hora de colocar a mão na massa. Escolha uma data para a primeira sessão e comece a divulgar. Hoje, com os cineclubes virtuais, muitas pessoas, além dos organizadores e convidados, podem participar dos encontros, seja comentando nas sessões ao vivo ou só assistindo. As redes sociais tornam muito mais fácil o trabalho de organização dos cineclubes. Você pode, por exemplo, criar um Facebook, Instagram ou YouTube para atrair o público, postar informações importantes e até transmitir as sessões ao vivo. Além disso, sites específicos de cinema como Letterboxd te ajudam a criar e acessar listas de filmes, o que facilita na hora de decidir o que assistir na próxima sessão. Com todas essas ferramentas disponíveis, alguns amigos e muita vontade de ver filmes, você já pode começar o seu próprio cineclube. E vale lembrar que esses modelos e dicas estão aí para facilitar o processo, mas você pode adaptar tudo conforme seus desejos e possibilidades. O cineclube ele tem uma função muito importante, né? Primeiro que o cineclube, ele na maioria das vezes, ele acaba trazendo para as suas sessões filmes de pouco acesso, né? Formatos diferenciados, né? Não tem um compromisso comercial, né? com filmes que estão no grande circuito, né? De cinema. Então a gente tem uma liberdade para usar os filmes, adequando ele a algumas propostas, né? E por último, mas não menos importante, divirta-se. Afinal, se você já gosta de cinema, com certeza vai adorar fazer um cineclube, descobrir outros filmes e conhecer pessoas que, como você, querem saber mais sobre esse universo. E aí, quando é a primeira sessão?